Pois bem, abre então a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 11, versículos 22 a 25. O tema desta manhã maravilhosa de celebração, de estudo, de crescimento, de vida: não durma nesse caso, pois o pecado mora ao lado. Não é verdade? O pecado mora ao lado. Vamos entender o que é que a palavra nos ensina. A famosa passagem bíblica que fala sobre a queda de Davi com Batseba. Vamos entender o que é que Deus vai falar aos nossos corações. Oremos, vamos ler a palavra e vamos orar. Samuel 11, 22 a 25, diz assim a palavra do Senhor: partiu o mensageiro e chegando fez saber a Davi tudo que Joabe, que era comandante do exército de Davi, lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos teus servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o Eteu. Esse aqui foi o auge, o fundo do poço de Davi, amados. O fundo do poço. Ele não apenas adulterou, mas ele matou, ele ocultou. Tríplice, triplamente qualificado. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos. Olha, gente, o que saiu da boca de Davi. Não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto a este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade, derrota tu e anima-te. Davi iria descobrir que facilmente pode apaziguar o coração de Joabe, mas não é tão fácil apaziguar o coração de Deus. Ele disse: fica tranquilo, Joabe morreu, não tem problema. Morreram outros com Joabe, com Urias, perdão. Urias morreu, não tem problema. Morreram outros, porque a preocupação de Joabe era essa. Não dava para matar só Urias, porque quando Urias visse que um ou outro saiu, ele ficou sozinho, Urias ia correr. Ele precisou manter uma estratégia para morrer Urias, e com isso morreram outros. Ele falou: não tem problema, a espada que mata um, mata outro. É verdade. E é a espada que nunca mais sairia da casa de Davi. Vamos orar a Deus, amado. A misericórdia de Deus permaneceu, a aliança continuou, mas Davi pagou um preço das consequências do seu pecado. Pai eterno e amado, a graça sobre graça que superabundou sobre nossas vidas nos tirou do império das trevas. Então agora, como filhos da luz, como filhos de Deus, não podemos mais andar na prática do pecado. Oh meu Deus, livra-nos, Pai, de viver na premeditação de pecados. O pecado doloso, o pecado premeditado, o pecado racionalizado, calculado, pensado, aplicado friamente. Livra-nos, Pai, da falta de arrependimento. Livra-nos que nos acostumemos com o pecado como se fosse um pecado de estimação. Livra-nos desses males terríveis que fazem guerra contra a alma, apagam o Espírito Santo e levam muitos à disciplina, à correção e até mesmo ao açoite. A tua graça não é barata, a salvação é de graça, mas o preço foi alto, foi o sangue do Cordeiro. E queremos aprender a valorizar e contar com a capacitação do teu Espírito, para que não andemos na prática do pecado, mas que andemos em novidade de espírito. Por isso ensina-nos com o modelo e o exemplo
triste exemplo nesse capítulo da história de Davi. Em nome de Jesus, para que sejamos alimentados e fortalecidos com a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus, e o povo amado do Senhor diga amém e amém. Grato tanto, bispa amada, em nome de Jesus. Família espiritual, santos preciosos, mais do que vencedores em Cristo Jesus, pedras que vivem, aqueles que têm um selo, chamado para andar em santificação e honra, porque são filhos de Deus em nome de Jesus. Davi, homem muito amado, segundo o coração de Deus, munido das promessas de Deus, e que da mais animadora promessa do Senhor, de dar segurança à nação. Ele travou batalhas épicas, batalhas muito bem sucedidas, porque Deus era com Davi onde quer que ele estivesse, para a glória do seu próprio nome. Davi, numa expressão de amor, ele disse: Pai, eu vou lhe fazer uma casa para a arca. E Deus disse: eu é que vou te dar uma casa, estabelecer um reino. Louvado seja Deus. Então, nós vemos que isto é maravilhoso, diga amém, isto amém. É tremendo. Isto é o capítulo 7, mais importante do Antigo Testamento, um dos mais importantes, quiçá, da Bíblia inteira, porque nós estamos debaixo desta aliança, amado. Porque Deus fez uma promessa a Davi, o rei davídico ideal veio, Cristo Jesus, o nosso Senhor, Rei dos Reis, e nós estamos debaixo da graça de Deus, louvado seja o Senhor Jesus. E quem não tem pecado, que pega aí a primeira pedra, não é verdade? Mas nós precisamos aprender profundamente os valores e princípios bíblicos para que andemos na luz. Diga amém também por amém. Isso. Então vamos contextualizar o entendimento da palavra. Porque Davi, esse homem aqui do capítulo 11 que nós acabamos de ler, que praticou estas coisas, nós vamos nos aprofundar. Note que ele reconhecia que toda bênção e toda vitória eram dadas pelas mãos de Deus, e por isso ele era fiel ofertante ao Senhor. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Diz que no capítulo 8 ele vencia e ganhou presentes, e tinha ouro, tinha prata, tinha bronze, e recebeu ofertas dos reis, e se sabe, se tornou um homem rico e abastado. Mas esses despojos de guerra, porque eram guerra santa, para que não houvesse ganância de simplesmente fazer guerra por causa da ganância, havia uma obrigatoriedade do rei deuteronômico a consagrar aqueles despojos a Deus, e ele tudo consagrava ao Senhor, e tudo ele era fiel ao Senhor, e isso é um grande exemplo para nós, louvado seja Deus. Amém. Mas também, se não aprendermos com a queda de Davi, poderá ser uma brechinha, porque a carne é pecadora, a carne é pecaminosa, de achar: mas eu sou muito santo, eu sou capaz de ser fiel a Deus, eu sou capaz de ofertar ao Senhor, eu sou capaz de tirar do meu dízimo, da minha oferta, eu sou capaz de fazer obras para Deus, eu estou acima do pecado. Aí estará a tua queda, se você pensar assim. Davi cumpre a sua palavra. Você lembra que ele fez um acordo com Jonatas? Disse: não, a tua descendência está fiel, está guardada quando eu for rei. Prometeu isto também para Saul. Essa era uma palavra. Ele era um homem de palavra. Saul já estava morto, Jonatas já estava morto também. Davi poderia dizer assim: águas passadas não movem moinho, sabe? Vamos virar a página, deixa para lá. Tem alguém aí da descendência de Saul? Vamos passar fio de espada a todo mundo. Porque era prática do Oriente Próximo que um novo rei assumiu, extermina todo mundo da corte anterior.
Porque poderia um filho, um neto de alguém dizendo: olha, esse reino aí é meu. Papai era o rei, vovô era o rei, então é meu por direito. Então, para que isso não acontecesse, o novo rei entrava e matava todo mundo, fio de espada. Mas Davi, por amor a Jonatas, por compromisso à sua palavra, ele, 22, amado, está ótimo, ele disse assim: vou cumprir a minha palavra. Diga amém por isso. Amém. A minha pergunta é: você é um homem, uma mulher de palavra? Diga amém. Amém. Busco cumprir a minha palavra. Temos que ter confiabilidade quando um crente diz. A Bíblia diz assim: seja a vossa palavra sim, sim e não, não. Eu não posso aqui como cristão estar dizendo uma coisa, depois pelas costas fazendo outra. Estou aqui rindo para você, e depois por trás falo assim: rapaz, viu lá? O irmão Jorge está careca, está ficando careca, tá? Eu não sei o quê. Ou então, aí chega assim e fala: ih, irmão Jorge, nada, rapaz, olha para o irmão Carlinho, que a cabeça dele está até reluzindo, igual, brilhando a luz da glória de Deus. Aí quando alguém estiver falando dos filistones do bispo, ele não vai poder falar nada. É verdade? Por quê? Porque ele está lá por trás também, falando essas coisas das pessoas. Então, nossa palavra precisa ser ética, precisa ser temperada, precisa ser cristã, amado, cheio de graça e de misericórdia. Nós não podemos assumir os trejeitos do mundo. Ele estabelece um ideal de reinado, promovendo justiça entre o povo. Ou seja, ele era um homem equilibrado, sóbrio, que buscava honrar, praticar a justiça e abençoar o reino. Cumpre assim os desígnios de Deus com fidelidade. Ou seja, a casa prometida por Deus estava sendo estabelecida. A casa real, o reinado, amada, a casa de Deus não é bagunça. A casa de Deus não é uma casa desordenada, a coisa toda, sabe, de qualquer maneira. Por isso o bispo às vezes fica atrás de tudo, está preocupado. Se um chuta o equalizador, dá um bico no troço, o bispo não gosta dessas coisas. Chega na igreja um dia para o outro, está cheio 1 quilômetro de papel. Gente, temos que ter cuidado com as coisas do Pai. A limpeza, às vezes, sabe, vejo uma poeira ali, uma sujeira, um negócio caído. A gente está cuidando, porque a casa de Deus é uma casa de ordem e de decência para a glória do Senhor. Da mesma maneira, nossa residência tem que refletir isso. Não é verdade? Deve refletir o cuidado, a organização, a ordem, a estrutura familiar, para quando entrarmos uns nas casas dos outros, profetizarmos: paz seja nesta casa. Amém. Que a bênção de Deus esteja nessa família. Você já ouviu aquela história que o casal era cristão, e aí brigava muito, e lá na porta da casa tinha assim uma placa que dizia assim: esta casa pertence a Deus. E aí o vizinho, de porta, todo dia passava e ouvia aquela brigalhada, e tacava rolo de macarrão na cabeça, e não sei o que, voava faca, espadachim, karateca, curso de um Bruce Lee era na casa daquele irmão cristão. E aí até que o dia, o amado irmão vizinho bateu lá na porta, aí ele abriu: o que foi? Aí o vizinho: calma, é porque está escrito aqui, essa casa pertence ao Senhor. Pertence, mas ela está alugada para Satanás. Com certeza está. Com certeza, mano. Ela pode até pertencer a Deus, mas está alugada para Satanás. Por quê? Porque a casa do cristão, ela tem prática da justiça, da ordem, o cumprimento da palavra, ela tem fidelidade moral e física a Deus. Diga amém, louvado seja o Senhor. Então é a estrutura da casa organizada por Deus. Então Davi está em franca ascensão, tem sido abençoado por Deus de maneira muito especial, tem vitórias políticas, unção de Deus, capacitação espiritual, sucesso material, sucesso físico, militar.
ele tem prestígio perante as nações, ele recebe presente de outros reis, porque eles reconhecem que Davi é um homem bem-sucedido. Então nós aprendemos assim, que o Senhor abençoa os seus servos, quando estes, confiando em Deus, confiando na maneira de Deus, na proteção de Deus, refletem o caráter de Deus, tanto para com Deus, sendo fiel ao Senhor em todas as coisas, como no capítulo 8, consagrando a Deus o que é de Deus, tanto quanto com o seu próximo, sendo fiel com Anum, filho de Naás, consolando, mandando mensageiros para consolá-lo, tanto quanto Mefibosete, que era da descendência de Saul, e disse: vou cumprir a minha palavra. Então, Davi era um homem, estava crescendo de forma a refletir o caráter de Deus em todas as coisas. Eu recebo que assim possamos caminhar em graça, em misericórdia, capacitados por Deus. Então veja apenas esse Sitzlebe em capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: depois disto feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fê-los deitar em terra e os mediu 2 vezes um cordel para os matar, uma vez com cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhe pagavam tributo. Olha o prestígio de Israel aqui, amados. Também Hadadezer, filho de Reome, rei de Jobá, foi derrotado por Davi quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi jarretou as perninhas dos cavalos e dos carros, menos para 100 deles, porque fazia parte das prescrições de um rei deuteronômico não ter muitos cavalos, para não confiar em carros e em cavalos, porque o servo de Deus confia em quem? No Senhor. Então vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Sobá, porém Davi matou 122 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, e lhe pagavam tributo, e o Senhor dava o quê? Vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Olha, eu declaro aí a tua vitória, amado, por onde quer que você vá, amado. Olha, ainda mais, seu inimigo se levantou por um caminho, por 7 caminhos, fuja da tua presença, amado. Que os teus vizinhos, os teus colegas de trabalho, aqueles que andam contigo diariamente, olhem para você e digam: está ali um homem de Deus, está ali uma mulher de Deus, está ali uma família bem estruturada, está ali uma vida que está nas mãos do Senhor. Eu creio nesta palavra, amado, que aonde o povo de Deus caminhar, há de exalar o perfume de Cristo Jesus. Onde ouvir as nossas palavras, perceberão que são temperadas com sal para a glória de Deus. Amém. E quando verem as nossas boas obras, glorificarão ao Pai que está nos céus e dirão: louvado seja Deus em todas as coisas. Então estas são verdades bíblicas que devem acompanhar o cristão do deitar, do levantar ao deitar. Então, venhamos e convenhamos e concordemos: momento de sucesso e vitória é simplesmente maravilhoso. Sim ou não? Claro. Você tem uma vitória grande na sua vida, tem lá uma causa lá contra você, o diabo e Satanás, o capiroto do inferno, está lá nervosinho, querendo acabar com a tua vida, e de repente, tchumba, vem lá uma machadada de Deus e a vitória para o povo do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Você está lá com uma questão de um processo na justiça, esperando em Deus, como a nossa amada foi lá fazer um tratamento no dente, arrancaram tudo quanto é dente da boca. Poderia ter conhecido os portais celestiais antes do tempo. Merece uma vitória em nome de Jesus, para a glória do Senhor. É verdade. O bispo vai fazer um culto no lar e é recebido com 2 pratos de lasanha maravilhoso. Tem vitória melhor do que mais saborosa. Louvado seja Deus por isso. Apesar que eu mostrei o meu prato de comida, botei lá na foto.
folha de agrião. Louvado seja Deus por isso. Amados, mas não deixa nem eu olhar o bico, amado. Aquilo ali foi o que, amado? Foi a entrada. Eu não sou obrigado a mostrar tudo, né? Eu mostrei a entrada, mostrei folha de agrião. Então é maravilhoso. Mas, agora, amados, momentos de vitória trazem os seus perigos. E nós vamos ver aqui no texto quais são alguns desses perigos. Por isso, o Novo Testamento é claro quando diz: quem está de pé, olhe bem, cuide para que não caia. Davi descobriu que ele não estava imune ao pecado. Às vezes nós chegamos a um nível de vitória na vida, ou política, ou social, ou financeira, ou profissional, ou espiritual. Se a pessoa não tomar cuidado com o nível grande de vitória que chegou, ela pode achar, por um equívoco, além de si, além do que convém, como disse Paulo, achar que está imune ao pecado. E, infelizmente, Davi deu espaço para a tentação, afastou o seu coração dos padrões de Deus, falhou na vigilância e caiu no pecado. Amados irmãos, todos os dias devemos matar a carne. Todos os dias devemos mortificar os feitos do corpo. Porque se você coloca, diz lá um ditado, você coloca um cachorro mau e um cachorro bom para brigar, quem é que vai ganhar a briga? Quem estiver mais alimentado. Se você alimentar todos os dias o cachorro bom e der para ele lá comidinha, ração, aguinha, sombrinha para ele, vai estar fortinho, quando na briga ele vai ganhar. Agora, se você estiver fortalecendo o lado mal, amado, você vai perder a guerra. Por isso ninguém vence. Isso será um dos tópicos que vamos tratar aqui também nas questões das boas obras, porque ninguém permanece na prática das boas obras pela força natural. Somente pelo poder do Espírito de Deus é que você vai permanecer, amado. Amado, que a força da tua vida não seja por força ou por poder, mas seja pelo Espírito de Deus na tua vida, te capacitando, te fortalecendo, te permitindo ficar de pé, para a glória do nosso Senhor Jesus. Então ele transgrediu a lei de Deus de modo ostensivo. Davi atraiu o caos para a sua própria vida, para a sua casa, para a sua corte, para a nação. Foi retratado anteriormente, nessas vitórias que eu acabei de falar, foi retratado como, textualmente, teologicamente, como o novo Josué, o homem conquistador, aquele que atravessa o rio Jordão, aquele que vence, aquele que estabelece agora em Davi, restabelece no rio Eufrates, o novo Josué, um homem vitorioso, um homem conquistador, alguém que é capacitado por Deus, alguém que vence batalhas. Esse foi retratado Davi. Agora, porém, no capítulo 11, Davi é retratado como o novo Sansão. Você lembra de Sansão? Ele viu uma mulher atraente e logo ficou aprisionado pela lascívia. Essa foi a experiência de Sansão com Dalila. Temas épicos, temas de cinemas, de filmes, de história, de todos os tipos. Amado, quem brinca com fogueira faz xixi na cama. Esse ditado eu ouvia quando era pequeno. E que isso é verdade. Quando eu era pequeno, eu nunca fiz xixi na cama por causa disso. Mas fazia fogueira no dia, mas enfim, mas o ditado é esse, você conhece. Então, se você está ali brincando com fogo, amado, você se queima. Então, esses ecos narrativos, esses ecos de Sansão,
vindo a Davi, ecos também de Saul, porque a atitude dele foi extremamente semelhante ao de Saul, e nós vamos ver isso. Esses ecos trazem tensão ao leitor da palavra, porque logo nós pensamos: será que Davi vai ter o mesmo fim que Sansão? Será que Davi vai ter o mesmo fim que Saul? E nós pensamos nas nossas vidas, amados, e por isso precisamos estudar o caso, conhecimento de causa. Precisamos estudar em loco para saber isso aqui, biblicamente falando, para saber, amados, em que pé nós estamos. Porque alguém poderá estar me ouvindo na igreja, presencialmente, ou lá na internet, que está, sabe, como Sansão, namorando com Dalila e brincando com o pecado. Não brinque com o pecado, amado. Não brinque. Bicho, vai lá, leva para tomar um suco de laranja, não tem problema. Marca lá uma pizza na sua residência, uma pizza à noite para tomar um suco de laranja. Vai estar vocês dois sozinhos dentro de casa. Tá bom. Tá bom. Deixa para o ano que vem deixa para o outro. Amado, não brinque com isso. Então esses ecos trazem tensão ao contexto bíblico. Mas eu quero declarar, amado, que esta mensagem venha no momento certo, na hora certa na tua vida, para que você seja coberto, amado, do livramento de Deus. Tira teu pé do laço, diga amém por isso, em nome de Jesus. Então já diz o ditado: cochilou, já viu, o cachimbo caiu. Então eu quero declarar: não durma nesse caso, porque o pecado mora ao lado. Normalmente se imagina que cometer uma grande bobagem, as pessoas podem pensar assim: bispo, cometer uma grande bobagem, cometer um grande pecado, fazer alguma coisa muito errada, é muito difícil, bispo, que isso aconteça, sabe? Isso é para bandido profissional, isso é para o cara que já tem PhD no pecado, PhD no crime, sabe? Isso é muito difícil de acontecer comigo. Amado, não é isso que a Bíblia diz. Nós somos frágeis, nós somos pecadores por natureza, nós temos uma inclinação para o mal. Davi era um homem ungido, capacitado por Deus, grandes vitórias contra todos os inimigos. Por isso a importância do pano de fundo. Você está vendo que quem está aqui no capítulo 11 não é um Saul da vida, não é um Sansão da vida. Quem está aqui no capítulo 11 é um homem segundo o coração de Deus. É um homem que outrora não teve capacidade de matar a Saul, cortou um pedaço das suas vestes dentro da caverna do Adulão, no momento que Davi estava com depressões psicológicas, problemas dentro da caverna. Ele ainda assim teve centralidade, bom senso de não levantar a mão contra Saul, e depois fora da caverna, livre do mal, perante Saul, ele teve humildade de dizer: quem sou eu, esse cão que você está perseguindo? Estamos diante de um homem centrado, estamos diante de um homem capaz, de um homem que estava sendo treinado e trabalhado por Deus para ocupar o cargo que ele ocupava. Amados, a verdade é que nós aprendemos com Davi que todos nós precisamos de abundância da graça de Deus em nossas vidas. Amém. Amado, a graça de Deus é o que vai bastar você em Cristo. É a graça de Deus que vai dizer assim: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. É a graça de Deus que vai te levar além. Quando a pessoa está lá no meio do problema, você imagina lá os capítulos anteriores, luta no capítulo 8, maus entendidos no capítulo 10, no capítulo 9 ele agindo com misericórdia, e no meio daquilo tudo era a graça de Deus na vida de Davi. Amado, haverá graça sobre a tua vida.
quando você estiver diante da luta, diante do problema, diante da perseguição, diante do cansaço físico, diante das perseguições do mundo, quando todo mundo estiver tentando puxar tapetes, porque as pessoas invejam os frutos, invejam os resultados, invejam as conquistas, mas elas não invejam as tuas cicatrizes, elas não invejam as tuas noites em claro, elas não invejam os problemas que você enfrentou. Elas querem as bênçãos, mas não querem o ônus que você pagou. Elas querem o bônus, mas não querem o ônus. Mas no meio disso tudo, amado, a graça de Deus será a bênção maior da tua vida, e você vai dizer: eu posso tudo naquele que me fortalece. Então esta já é uma grande lição que nós tiramos com Davi. Agora note, e nós vamos ver que no texto, Batseba, isto é muito importante, amado, algumas sutilezas do texto, é necessário se aprofundar, estudar um pouco a cultura e o que acontecia na época, para você extrair o que a Bíblia está lhe dizendo. As entrelinhas bíblicas falam muito para os nossos corações, porque Batseba havia acabado de se purificar da sua imundícia, ou seja, ela tinha acabado de passar pelo seu período menstrual, ou seja, ela não estava absolutamente no auge da sua fertilidade, e talvez por isso, Davi pode ter calculado assim: olha, os riscos desse pecado são menores, os riscos desse pecado são pequenos, ninguém vai descobrir. Mas ele é que vai descobrir que o pecado praticado mandaria recado para ele, amado. Consequências viriam. Então os servos de Deus, a ideia central do texto, os servos de Deus não conseguem esconder os seus pecados de Deus, não conseguem. Então, quem está de pé, vigie para que não caia, e quem já caiu, confesse o pecado, abandone o pecado, corte o laço com o pecado, para que você alcance misericórdia, graça e prosperidade sobre a tua vida, em nome de Jesus, amado. Paulo disse assim: permaneceremos nós no pecado para que seja a graça de Deus mais abundante? De modo nenhum, pois como nós viveremos para o pecado, nós que para ele morremos? Ou seja, amado, a graça de Deus não é porta para você permanecer no pecado. A graça de Deus é para você dizer assim: Senhor, tem uma porta aberta de Deus para buscar continuamente a santificação. O dia que porventura você está lá no trânsito e o cara te deu uma fechada, você colocou a cabeça para fora, amado, volta a tua centralidade, porque o teu trânsito é muito perigoso, amado irmão, e continue a tua caminhada de santificação. Não é para você permanecer no pecado. Então, Davi cai no pecado. Olha lá agora, lições bíblicas, pela armadilha da ociosidade. Vamos ver no capítulo 11, versículo 1 a 5. Olha lá, capítulo 11, 1 a 5, diz assim a palavra de Deus: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, o que diz? Davi ficou aonde? Em Jerusalém. Ficou lá, deitado na cama real, comendo um pêssego real, uma ameixa real. Uma tarde, diz o versículo 2, levantou-se Davi do seu leito, olha lá o leito, e anda. Por isso, se você que acorda meio-dia, amado, você está repreendido isso, amado. Meio-dia não é hora de acordar, não. Pelo amor da graça de Deus. E andava ele o quê? Passeando no terraço. Veja, todo mundo em guerra, cortando o pescocinho, brigando, e Davi aonde? No leito, passeando no terraço, um rolezinho.
Da casa real, um rolezinho real, amado. Não era qualquer rolezinho não, era um rolezinho real. Aí diz, daí, viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa, e pronto, amado, aí problema. Aí, meu amado, só muita graça e misericórdia. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Eteu. Amado, essa passagem 3 já era para ser o blackout. Filha de não sei quem, mulher do Eteu, tá bom, não quero nem mais saber quem é. Porque perguntar não ofende. Verdade? Quem é? Está solteira. Então vamos para a segunda fase. Agora, quem é? É a mulher do Eteu. Tá bom, tchau. Acabou, só. Não quero nem mais saber quem é. Muda ela de endereço, por favor. Como rei eu faria isso. Muda de endereço. Quero mais ela ali não. Por quê? Porque o telhado, o terraço do palácio era mais alto. Não tinha janela aqui com isso filme. Era o cômodo de Batseba, era onde tomava banho, era aberto. Ela não estava no terraço, ela estava dentro do cômodo dela, mas era aberto. E aí Davi passeando no terraço. Aí diz a palavra: então enviou Davi mensageiros, olha lá agora. Enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Esse trouxessem do hebraico é lacar, ou seja, que a tomou. Já ali começou Davi a furtar. Ele já começou a burlar a lei. 8º mandamento: não furtarás. A trouxessem. Ele veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado, como disse, voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Davi, tem um recadinho para você, meu filho. O que é? Oxente, estou grávida. Como é que é? Estou grávida. Então, amado, ouça isto. Quando uma pessoa está na ociosidade, deixando que todo mundo faça a sua obrigação, sabe? O cara está num momento de vitória, ele quer um para carregar a mala, ele quer outro para botar o tapete, ele quer outro para não sei o que, ele quer... Meu amado, toma vergonha na cara, faz o que você tem que fazer. Cumpra as suas obrigações. Mas Davi estava lá no leito, passeando no seu terraço, ocioso, parado. Amado, mente vazia é oficina do diabo, amado. Então, quando ficamos muito parados, pensando na vida, muita nostalgia, sabe? Parece até que psicologicamente eu vejo uma fumacinha de maconha assim, subindo, sabe? Sou muito zen, muito parada, muito pensando na vida, muito ocioso. Amado, vou lhe dizer uma coisa: é nessa fase que as pessoas começam a ver coisas que não devem ser vistas, e começam a cobiçar coisas que são proibidas. A pessoa começa a ver cachorro no mato, pulga na orelha onde não existe. Começa a pensar a locubrações da sua mente, viaja na maionese. Então, às vezes, e é nesse ponto que você pode pensar que está muito longe disso ou daquilo. Não, bispo, isso daí é para PhD de criminoso, isso daí é para PhD do cara do crime, está muito longe disso. Mas é quando você pensa que está muito longe de alguma coisa, que você descobre que estava perto demais. Você descobre que a linha entre errar e falar uma grande heresia, um grande problema, e falar uma coisa muito boa, uma grande vitória, a linha é muito tênue. Às vezes a pessoa demora anos e anos e anos construindo uma imagem, anos e anos e anos construindo uma coisa. Um momento impensado de ociosidade, um momento, ele põe tudo a perder. Então esse problema também
gira em torno de uma máxima ou de um dogma, que é assim: sempre que se faz mal, é como se a pessoa fizesse o mal sem querer. Aí a pessoa diz assim: nunca imaginei que isso pudesse acontecer, nunca imaginei. Por isso que diz que o inferno está cheio de quê? De boas intenções. Nunca imaginei. Foi, como diz o grande pensador, senhor Chaves, foi sem querer querendo. Não é assim? Sem querer querendo. Não, nunca imaginei. Você sabe, nunca imaginei que eu, ao puxar o tapete do cara, ele pudesse ficar desempregado. Ao ficar desempregado, a mulher dele poderia se divorciar dele. Ao se divorciar dele e levar o filho, ele pudesse ficar deprimido. Ao ficar deprimido, ele pudesse começar a tomar remédio. Ao tomar remédio, ele não aguentou, era fraco, perdeu tudo, se suicidou. Não, nunca imaginei que ao puxar o tapete de fulano de tal, ele ia parar no túmulo. Você nunca imaginou, mas você puxou o tapete dele. Você puxou o tapete dele. Foi sem querer querendo. Eu tenho as melhores das intenções. Eu sou a pessoa mais pura do universo. Eu sou a alma mais santa do Brasil. Com muita cachaça na cabeça, só se for. Então, amado, esse é um problema. Então, ociosidade, amado, que Deus nos livre da ociosidade. Você sabe que a pessoa trabalha, depois se aposenta, aí fica o dia inteiro jogando dama e baralho na praça da esquina. Isso é um problema sério. Amado, isso é um problema. A pessoa trabalhou a vida toda, depois fica lá jogando buraco. Eu tenho uma trinca, não, a R$1.000. Amado, morre rápido, arruma alguma coisa para fazer. Não fica parado o tempo todo. Arruma um trabalho, um trabalho social. Você sabe que faz parte de tratamento depressivo, trabalho social. Faz parte. A pessoa vai lá trabalhar socialmente de graça, arruma uma ONG dessa da vida, ajuda a criança, faz. Amado, nós somos vasos úteis para a glória de Deus, amado. Amém. Você é um vaso útil para a glória do Senhor, amado. Deus vai te usar de forma que você nem imagina. Você tem mais valor do que você pensa, amado. Diga: eu recebo esta palavra. Você é extremamente útil onde você estiver. Não importa o que seja. Bispo, mas o meu serviço é trocar água e colocar água. Você não imagina, amado, a importância que você tem. Jesus, querendo botar a relevância disso em Paulo, disse: até mesmo um copo de água fria não perderá o seu galardão, amado. Glória a Deus. Então não se inferiorize, não se desmereça, não aceite a paralisia, a nostalgia e a ociosidade, ficar passeando no palácio real das imaginações. Tem gente que passeia tanto nas imaginações, que na sua imaginação já foi rei dos Estados Unidos, que nem tem rei lá. Na sua imaginação já foi o super-homem que venceu o mundo. Na sua imaginação já foi o dono shake do petróleo do Brasil. E quando você olha na realidade, a pessoa não conclui nem o primeiro grau. É ou não é? Às vezes a gente, quando era criança, a gente pensava nisso. Olha, o super-homem sou eu. Por isso que criança tem que tomar cuidado, senão ela pula da janela mesmo. Ociosidade, amado. Ociosidade, livra-se. Ociosidade é um passo para estado depressivo também. Então permita chegar a esse nível. Então Davi cai no pecado também pela armadilha do orgulho, da prepotência. Um grande perigo do sucesso está no orgulho, amado. A ilusão do poder, a ilusão de achar que tem o domínio da situação. Bispo, com uma palavra que eu dê, eu coloco o Joabe onde eu quiser. Com uma palavra que eu dê, eu mando matar o outro. Com uma palavra que eu dê, eu acabo com a vida de não sei quem. Um telefonema meu de 1 minuto, você sabe com quem você está falando. Não é assim? É a ilusão do perigo, do domínio. Isso é um perigo, amado. O reino é meu, tudo é meu. Por que Batseba não pode ser minha também? Incrível, amado.
que esse homem, depois de fazer tudo o que fez, não teve arrependimento, não teve remorso, não sentiu nem cosquinha no coração, racionalizou o pecado. Estamos no capítulo 11, depois vamos para o 12, depois vamos para o confronto de Deus, porque quando ele achou que apaziguou Joabe, não fica triste não, a espada que dá lá, dá cá também, pau que dá Francisco, não dá nem sei de quem também, não tem problema não, fica tranquilo, apazigua o coração. Mas ele vai descobrir que não se apazigua o coração de Deus quando se pratica injustiça contra um inocente. Ele tem que saber que Deus é o juiz de toda a terra. Diga amém por isso. Amém. Então diz lá, versículos 6 a 17, diz assim a palavra: então enviou Davi mensageiros a Joabe dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Urias era um heteu, não era da nação de Davi. Havia muitos trabalhos como mercenário. Israel já era uma potência mediana, então contratava essas forças-tarefas, inclusive para batalhas. De maneira que ele era um dos grandes guerreiros. Versículo 6. Faltou só projetar, dá o freeze. Isso. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Versículo 7. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: olha lá, olha a maldadezinha no coração. Desce a tua casa, lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei, até presentinho recebeu, amado. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que tu não desce à tua casa? Respondeu Urias a Davi: rei, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E eu de entrar na minha casa para comer e beber e me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive tua alma, não farei tal coisa. Gente, que lambada e tapa de pelica ele levou. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia, e o seguinte, olha lá, amado, Davi o convidou, comeu, bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Ele achou, bom, o homem sóbrio não pecou, mas o homem bêbado vai pecar. Vamos dar uma embebedadazinha nele. Nem bêbado o cara pecou. Pela manhã, agora vamos lá, Davi está só assim, ó, descendo a espiral do pecado. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Gente, ele escreveu uma carta para mandar matar Urias e foi pela mão do próprio futuro defunto. Que coisa. Aí diz, escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam os homens mais valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram uns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Amado, que trágico o caminho que Davi estava tomando. Que trágica é a espiral do pecado. Você sabe que a pessoa que brinca com o pecado, ela pensa assim: a hora que eu quiser eu paro. O primeiro passo dele foi assim: olha, já acabou de sair do momento menstrual, não está lá no seu auge, não tem muito risco. Aí viu que engravidou, já foi além do que ele esperava. Aí disse: mas tudo bem, vamos ter uma solução, chama lá Urias, vem cá Urias. Urias, tudo bem? Toma aqui um presente,
gente, vamos exaltar Urias, vamos encher o ego de Urias. Ô Urias, você é maravilhoso. Ô Urias, tá bom Urias, agora vai lá para sua casa. Não foi. Cara, o cara não foi, chama ele aqui. Vamos dar um golinho de álcool, bota lá um mata-leão e uma boa noite Cinderela, mas só metade para ele ainda ter uma vida ainda útil e ir para casa. Não foi. Amado, ele premeditou o pecado até A, só que ele foi B, C, D, E, até Z, e no final ainda mandou a carta por intermédio dele. Diz: ó, leva aqui a carta, seu testamento lá para a mão do chefe, chegou a tua hora. Seja o pecado do orgulho. Primeiro, a ociosidade. Segundo, o pecado do orgulho, da prepotência, levando-o além do que ele gostaria de ir. Depois, Davi cai no pecado pela armadilha de tentar esconder o seu pecado, mas os olhos do Senhor perpassam toda a terra, amado. Ele cometeu um crime, no mínimo, triplamente qualificado, ou seja, adultério, assassinato e ocultação, no mínimo. Agora veja versículos 26 e 27, diz assim: ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi o que, igreja amada? Foi mal aos olhos do Senhor. Amado, Davi achou que tinha ocultado direitinho, cometeu um crime perfeito, ninguém viu, ainda estava se passando por bonzinho, porque olha, tadinha de Batseba, meu Deus, o marido dela morreu, nós vamos deixar esta mulher sozinha, desamparada, órfã, viúva, não, vamos agora adotá-la, vamos casar com ela. Davi era o bonzinho, era o que estava passando na cabeça dele. Davi era o bonzinho. Amado, o cara chega a um estágio tão louco de pecado, que ele é o pior pecador e acha que é alma santa. É assim, amado, que o pecado faz. Se nós nos permitirmos, amado, o pecado corrompe a tua alma, corrompe o caráter. Você depois vai ter que mentir para cobrir o primeiro, mentir o segundo para cobrir o segundo, terceiro, o quarto e o quinto, e vai. E quando você vê, amado, a teia é tão grande que você já não sabe mais o que fazer. Já não tem mais como resolver. Então ele entrou num esquema perigoso de tentar esconder o seu pecado. O rei Davi, homem de Deus, homem outrora, sabe, no auge de tudo, da vitória, agiu de forma totalmente equivocada. E um hitita foi lhe mostrar o que era a decência de um homem que diz: eu não posso dormir na minha casa, eu não posso comer, beber, me regalar, deitar com a minha mulher, enquanto o povo está lá na guerra, eu não posso fazer isso, rei. Então, Davi está descendo ao fundo do poço, ele cobiça a mulher do próximo, com isso ele fere o décimo mandamento, ele tem a coragem de mandar chamá-la e se deitar com ela, ele transgride com isso o 7º mandamento, quando a trouxe, ou seja, já furtou a mulher do próximo, já havia ferido aí o 8º mandamento, surge a gravidez, não assume a responsabilidade perante Deus em arrependimento, tenta jogar a responsabilidade sobre Urias, cria uma situação para que ele morra, ou seja, o 6º mandamento, assassinato, se casa com Batseba como se nada tivesse acontecido, se passa por bonzinho, assumindo a mulher como uma viúva. Então, amado, o estágio que Davi foi levado de pecado é o estado de putrefação que o ser humano se encontra afastado de Deus. Quando o coração se afasta de Deus, essa é a trilha que o homem segue. Amado, todos nós, do altar à porta da igreja, somos absolutamente dependentes da graça do Senhor nosso Deus.
Não confie na tua carne, amado. Não confie na tua carne. Não pense de si além do que convém. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Salmo 32, vamos fazer a leitura desta passagem, versículo 1 a 11. Salmo 32, ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Agora ele aprendeu. Enquanto calei os meus pecados, olha lá, enquanto ele tentou ocultar o pecado, foi mais uma da armadilha que ele caiu. O que aconteceu? Envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão, amado, ele apaziguou Joabe, mas não apaziguou a mão de Deus. A tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Agora tem solução, amado. Diga obrigado, Jesus, tem solução. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, diga glória a Deus por isso. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Amado, Deus pode, antes de ler o versículo 7, você pode estar aí mergulhado em mares de pecado, você pode estar aí mergulhado no mundo de tentações, de pecados, de problemas. Sei lá o que você fez na sua vida, sei lá até que ponto do lamaçal você está se revolvendo sobre ele, mas eu quero lhe dizer, amado, se você confessar o teu pecado diante de Deus esta manhã, se você buscar em Deus solução e capacitação para a sua vida, Deus é fiel e justo, misericordioso e grande, para perdoar a iniquidade do teu pecado, para te levantar da queda que você caiu. Ele é fiel para te levantar desse lamaçal tremendo, lavar você com o sangue do Cordeiro, selar você com o Espírito da promessa e fazer de você uma nova criatura, porque Deus é fiel para fazer isso. Deus é poderoso para fazer isso. E então, lavado, remido, nesses 3 minutos finais, 4 minutos, ele diz assim: tu és o meu esconderijo. Eu recebo esta palavra, amado. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação. Tu me cercas de alegres cantos de livramento, Senhor. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu recebo esta palavra. E sob as minhas vistas te darei conselho. E ele diz: não seja como o cavalo. Amado, você se converte, mas a carne não se converte. Então ele diz: não seja como o cavalo, ou como a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Eu recebo. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, justos. Exultai vós todos, que sois retos de coração. Amado, que esta manhã seja um novo capítulo na história da sua vida, amado. Você que tem errado e prometido a Deus e caído no pecado de novo, eu quero lhe dizer uma coisa: não confie na tua carne, na força do teu braço você nada conseguirá. Você só conseguirá vencer o pecado, a mentira, o adultério, a fornicação, a bebedeira, o que for na tua vida, amado, se for através do poder que há no Espírito Santo. Quando você disser a Ele: Senhor, Tu és o meu esconderijo, Deus, Tu és a minha segurança. Ah, meu Deus, no esconderijo do Onipotente, amado, praga nenhuma chegará à tua tenda. Diga glória a Deus por isso, amado. Olha, eu vou repetir esta, amada igreja: no esconderijo do Onipotente, praga nenhuma chegará à tua tenda, amado, em nome de Jesus. Então, concluo esta mensagem dizendo 2 coisas importantes. Primeiramente, amados,
que teia emaranhada Davi teceu. Ou seja, o poder e o sucesso são bênção, amém por isso, mas podem envenenar a consciência. Às vezes uma pessoa sem condições financeiras, sem poder, ele é uma. Dá poder para o fulano e você vai ver quem ele é. Dá condições materiais, financeiras e você vai ver quem fulano é. Mas agora, lembre comigo, o homem do capítulo 11 não era qualquer um, amado. O homem do capítulo 11 era o homem segundo o coração de Deus. O homem que não teve coragem de levantar a mão contra o ungido do Senhor. Ou seja, não era alguém simplesmente que estava limitado pelas condições materiais ou humanas, e agora que ele tem poder, agora eu vou mostrar minha cara. Não, ele era um homem de Deus, sempre foi, trabalhado por Deus, mas não vigiou. A ociosidade, o orgulho e a tentativa de colocar panos quentes e ocultar os pecados de Deus foram uma espiral de queda de Davi, muito grande. E de fato a espada nunca mais saiu da sua casa. Depois você viu o que aconteceu com os seus filhos, a divisão do reino, estupros, morte, dentro da própria casa. Então, crescimento, sucesso, poder pode envenenar a consciência e pode criar armadilha para tentar derrubar o homem de Deus. Por isso é que Satanás tenta muito derrubar os pregadores, os pastores, os líderes. Se ele domina o líder de um povo, o povo está suspirando. Mas eu quero declarar que tu tens a mente de Cristo na tua vida, amado. Glória a Deus. Então nós vemos aqui como o pecado pode invadir e consumir a vida de uma pessoa, mesmo sendo ela bem-sucedida, mesmo sendo ela exemplo para os demais, como Davi, que era humilde, celebrava a presença de Deus, promovia a justiça entre o povo, cumpria as prescrições deuteronômicas, era extremamente fiel a Deus nas questões materiais, mas apesar de tudo isso, ele caiu da forma que caiu. Ainda assim, por isso eu lhe digo, como todos nós, Davi estava a um passo da calamidade. A linha entre acertar e errar o alvo é muito tênue, amados irmãos. E ele descobriu que não era imune às tentações do pecado. Alô? Preste muita atenção. Não durma nesse caso, porque o pecado mora ao lado. Pecado não é só na casa do vizinho, amado. Se você permitir que o seu coração se eleve, você descobrirá que o pecado e o inimigo é astuto. E às vezes quando você pensa que está longe demais do pecado, é aí que você está muito próximo dele. Nunca perca a consciência. Sou o que sou pela graça de Deus. Vimos já nesse país grandes homens de Deus se desviarem. Grandes homens de Deus, grandes pregadores do evangelho, exponenciais, verdadeiros papas evangélicos. Muitas das vezes não foi só uma queda, um pecado, um problema, foi uma vida depois de pecado e até hoje abandonaram a fé. E você olha às vezes um vídeo de uma pessoa que um dia foi um grande pregador, hoje está aí, fala mal de todo mundo, mente, fala que igreja é isso, é aquilo, desvia um monte de pequeninos. Já não tem mais diferença do que é pecado, o que não é pecado, está tudo certo, Deus abraça tudo, não tem problema nenhum, é assim mesmo. E então eu termino com o segundo lugar. Ao perceber que o ato que ele cometeu, pecaminoso, de adultério, assassinato, tentar ocultar, colocava em risco a sua posição como rei,
ficou obcecado em manter as aparências. E eu quero lhe dizer, amado, nessa obsessão de não se arrepender, essa obsessão, Davi deveria de ter, ao cometido o pecado, deveria ter se arrependido, lamentado e chorado o seu pecado, e voltado ao centro de um homem de Deus. Mas não, na obsessão de ocultar, se sabe, de manter as aparências e ser o que não era mais naquele momento, ele descobriu que um abismo chama outro abismo, amado. Ele ficou insensível quanto à sua própria transgressão. Joabe, fica assim não, filho. Morreu Urias, morreu os outros também, não tem problema. Matou um, matou outro, mas pelo menos Urias está morto. Agora chama Batseba aqui, caso com ela, eu sou bonzinho e resgatador. Como o próprio Davi destacou em um de seus salmos, ainda que alguém fuja para os confins da terra, não pode se esconder de Deus, nem na escuridão, nem no profundo dos mares, não pode escapar aos olhos de Deus. Portanto, amado, se você já caiu, confesse a Deus o seu pecado, abandone as práticas mundanas, volte para os caminhos do Senhor. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que a graça de Deus te susterá onde quer que você esteja, amado. Mas bispo, eu já fui muito longe, bispo. Eu já fui longe demais do meu pecado. É por isso que Deus fez uma obra de misericórdia na vida de Davi, para que pessoas como você, como cada um de nós, pudéssemos ter esperança e dizer: meu Deus, o Senhor é um Deus de misericórdia. Foi por causa de nós que ele converteu a Saulo de Tarso. Diga amém por isso. Um perseguidor da igreja consentiu na morte de Estevão. Foi por causa de nós que ele teve misericórdia de Davi. Adúltero, mentiroso, assassino. Deus tenha misericórdia da tua e da minha vida nesta manhã, amado. E eu termino com o Salmo 139, versículo 7 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, fique sabendo você, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Aleluia. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia ou havia. Versículo 17: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Amada igreja, vamos louvar ao Senhor. Que nesta manhã maravilhosa você possa meditar nos pensamentos de Deus, meditar na graça abundante de Deus, que ela diz a Davi. Deus é soberano, ele sempre soube. Cada um dos dias de Davi ele disse: se os seus filhos desprezarem minha lei e não andarem nos meus juízos, punirei com várias suas transgressões e com açoite suas iniquidades, mas jamais retirarei dele a minha bondade. Amado, enquanto você tem ar nos pulmões,
Enquanto você tem os seus olhinhos abertos e você tem vida humana, a porta da graça está aberta para você. Arrependa-se do seu pecado. Confesse tudo diante de Deus. Deixe para trás a vida velha. Restaure os seus caminhos. E tu vais descobrir o quão misericordioso é o Deus da Bíblia Sagrada, que na cruz do Calvário morreu para nos dar vida e nos dar salvação. Confia nele, viva nele e viva para ele, e a sua destra em todos os momentos te susterá. Que assim seja, assim diz o Senhor.